Vamos lá, terça-feira, 21 de maio de 2019. Levantamento do Ministério da Saúde revela que adolescentes e jovens negros têm maior chance de cometer suicídio no Brasil. O risco na faixa etária de 10 a 29 anos foi 45% maior entre jovens que se declaram pretos e pardos do que entre brancos no ano de 2016. A diferença é ainda mais contundente entre os jovens e adolescentes negros do sexo masculino. A chance de suicídio é 50% maior neste grupo do que entre brancos na mesma faixa etária. De acordo com a médica Rita Helena Borretti, pesquisadora do Ministério, o aumento do risco de suicídio na população jovem negra está relacionado ao racismo estrutural, que causa maior sofrimento e adoecimento entre os jovens e adolescentes do que entre os adultos. Vamos saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Instituição sem fins lucrativos presta conta aos parlamentares do Legislativo Paulista sobre verbas públicas recebidas nos últimos anos. O governo do estado anuncia o início da campanha do Agasalho 2019, que começa em 1º de junho. Varejistas se reuniram aqui no Palácio 9 de Julho para reivindicar câmaras de conciliação junto a órgãos de defesa do consumidor. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A diretoria da Casa de Davi participa de um evento na Assembleia Legislativa de São Paulo. Presta contas das verbas públicas recebidas nos últimos anos através de emendas parlamentares e ganha amplo apoio dos deputados e do senador Major Olímpio, que visitou a Casa Paulista. A Casa de Davi é uma instituição sem fins lucrativos que atende pessoas com deficiência intelectual, física e autistas. A instituição foi criada em 1962 e tem 2 unidades, uma na capital paulista e outra na cidade de Atibaia. Nos últimos 6 anos, os deputados estaduais aqui da Assembleia enviaram para a Casa de Davi, por meio de emendas parlamentares, quase 10 milhões de reais. Esse dinheiro foi usado para melhorar as atividades e o atendimento da instituição. Com os recursos que nós conseguimos através dos deputados, foi possível que nós repaginássemos a casa. Então, tudo aquilo que a gente recebia em doação, que eram coisas que já vinham com meia-vida, hoje nós temos novas. Com o valor das emendas parlamentares, mais as doações de parceiros, foi possível comprar equipamentos de última geração, construir e reformar o imóvel, criar o espaço esportivo, a piscina, a game terapia, proporcionar esportes adaptados e comprar instrumentos musicais. Poder contribuir sempre que eu posso com a minha imagem, com doações, eu estou sempre disposta e para mim é uma felicidade muito grande fazer parte de tudo isso. É dar valor na vida, conheça a Casa de Davi, vai lá um dia visitar, que é muito importante. Tem feito um trabalho excepcional a todos nós. Então visando esse apoio, criamos o projeto de lei 648, que já está em andamento nessa casa, que cria a carteira de identificação do autista, para que eles possam ser rapidamente identificados e ter o maior atendimento, o mais rápido e especial possível, porque essas pessoas precisam dessa atenção, como tem feito a Casa de Davi. Precisam da nossa ajuda, da nossa contribuição através de emendas parlamentares. A Casa de Davi precisa atualmente da construção de um anexo para atendimento médico e nós estamos aqui nesse evento prestigiando-os, enaltecendo o trabalho belíssimo que eles fazem, que é uma missão divina, acolher essas crianças especiais que precisam de amor e de atenção. É um trabalho assim, magnífico e a gente sabe que no mundo que nós vivemos, tem muitas pessoas que já não têm mais amor uns com os outros. A gente vê na dedicação de cada um deles o amor que eles tratam as crianças com doenças e necessitados. Além de prestar contas, a Casa de Davi veio buscar a ajuda dos deputados para a criação de uma emenda parlamentar coletiva. O valor vai ajudar na reforma de um ambulatório que oferece atendimento multidisciplinar para mais de 500 pessoas por dia. As emendas que vamos pedir hoje, elas são justamente para instrumentar um novo ambulatório. Esse ambulatório vai ser para atendimento de doenças mentais,
e doenças psíquicas, tratando desde uma depressão até autismo. O deputado Coronel Telhada, do Progressistas, apoiou o evento e apresentou a Casa de Davi aos parlamentares. O que eles fazem é uma missão muito difícil, cuidar de pessoas com deficiências físicas, deficiências mentais. Existem casos assim muito difíceis lá na instituição. E eles precisam do apoio não só da sociedade, como dos políticos também. Então, parabéns à Casa de Davi, parabéns ao presidente, a toda a diretoria, enfim, a todos os colaboradores. E contem conosco aqui na Assembleia Legislativa, que nós continuaremos fazendo a nossa parte aqui. A Casa de Davi vai contar com o meu apoio, né? Eu creio que no final desse ano a gente vai mandar a emenda parlamentar e vai ser uma das que vão ser beneficiadas através do meu mandato. Todo deputado federal tem as emendas impositivas. Por que não destinar uma parte disso a uma instituição tão valorosa, que valoriza o ser humano, que é o que mais a gente precisa nesse mundo? Nós estamos cheios de desigualdades, elas são de diversas ordens, e eu realmente assumi o compromisso, e agora aqui na frente da Câmara também assumo esse compromisso. Vou ajudar a Casa de Davi, sem dúvida nenhuma. Estamos de braços abertos, na medida do possível, para fazer os encaminhamentos e cumprimentando a Assembleia Legislativa, estimulando os deputados estaduais a fazerem as suas emendas para a Casa de Davi, que tanto precisa, as emendas dos partidos, dos blocos e lideranças das bancadas, é muito importante, é fundamental. Cada centavo ele vai ter uma destinação maravilhosa por profissionais, por uma gestão competente e que tanto a sociedade precisa. Que bom. 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos estão na fila de espera por uma adoção no Brasil. O abandono das chamadas crianças invisíveis só não é maior por exemplos de solidariedade como o do criador de um projeto pioneiro no estado de São Paulo. A reportagem é do Maxwell Figueiredo. Sérgio tinha 9 meses quando foi adotado na década de 60. O amor que recebeu da família se transformou num projeto de vida. O engenheiro hoje tem 11 filhos, 8 são adotivos. Como filho adotivo, eu também quis reproduzir a experiência como pai adotivo. Então, minha esposa e eu inserimos a adoção como um planejamento familiar. Então, logicamente, não imaginávamos que íamos ter uma família tão grande, mas sempre fez parte do nosso planejamento. Na década de 90, o planejamento familiar de Sérgio foi além. Ele criou o projeto Acalanto, que faz parte de uma rede de adoção no Brasil que presta auxílio aos pais que buscam adotar uma criança ou adolescente. O que Sérgio fez, sem dúvida, é importante, mas alguns setores de adoção no Brasil ainda precisam avançar. Dados do Cadastro de Adoção do Conselho Nacional de Justiça apontam que 3 em cada 4 crianças acima dos 5 anos de idade ainda estão numa longa fila de espera pela adoção no país. Até janeiro deste ano, eram 9.393 crianças disponíveis para a adoção. Destas, 7.212 tinham mais de 5 anos, o que representam 76% do total da fila. Na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, um projeto desenvolvido pela promotora Daniela Hashimoto busca mudar essa realidade. Começamos com esse projeto que, com auxílio dos grupos de apoio à adoção nacional, até com auxílio da ANGAAD, né, e de todos os outros grupos vinculados à ANGAAD, que a gente chama de busca ativa. Né? Então, crianças e adolescentes fora desse perfil padrão, né, que estariam fadadas a ficar no serviço de acolhimento, nós colocamos nesses grupos que funcionam por meio do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, entre os grupos de apoio de adoção, e essas crianças, então, são apresentadas, as crianças reais, né, são apresentadas aos casais habilitados. E, então, quando esse casal se interessa pela história dessa criança ou desse adolescente real que existe, ele começa a conhecer a história, começa a se aproximar e essa vinculação vai sendo construída dia a dia, até que então queremos adotar essa criança e essa criança vai ser nosso filho. Em 2 anos e meio, 40 crianças acima dos 5 anos foram adotadas através do projeto na Promotoria da Lapa. A psicóloga Tatiana Barilli, que também participou do debate na Lesp, defende que essas crianças e adolescentes merecem uma atenção especial. Ela faz parte do Instituto Fazendo História, uma ONG que presta um serviço de acolhimento para quem se encontra sem um lar. A gente foi percebendo, né, nos anos de prática do Instituto, que o que mais faz diferença
para uma criança e adolescente, né? Pensando assim, as crianças, os adolescentes que vão trabalhar, que se organizam, o que mais faz diferença é ter um vínculo afetivo estável, né? Os meninos que não têm acabam ficando muito mais vulneráveis. Então, existe o apadrinhamento afetivo e o Grupo Nós, que é um projeto focado totalmente nos adolescentes que estão nos serviços, então a partir dos 15 anos e vão ter que sair pela maioridade. Então, o Grupo Nós, além da questão do vínculo afetivo, ele trabalha questões como trabalho, moradia, uso consciente do dinheiro e apropriação da cidade para auxiliar nessa organização para a saída do serviço de acolhimento. A Revolução Constitucionalista de 32 inspira a premiação a civis e militares. Os homenageados foram escolhidos pelo apoio dado às forças de segurança pública. O Instituto Histórico Militar foi criado para resgatar, preservar e divulgar fatos e atividades relacionadas com a história militar. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, homenageou cerca de 100 pessoas, entre civis e policiais civis e militares. Uma das nossas medalhas, ela se chama Combatente da Força Pública. O nosso objetivo é prestar uma homenagem àquele período histórico da Revolução Constitucionalista de 1932, onde, diante de uma opressão no governo central, que rompeu as instituições, suspendeu a Constituição, o habeas corpus, criou uma instabilidade social e política no país. Então, militares e civis se uniram para resgatar a democracia, resgatar as instituições e o respeito às leis. As condecorações abrangeram as medalhas Combatentes da Força Pública, Medalha Sangue e Bravura e Medalha Bandeirante Domingos Jorge Velho, como a que foi recebida pelo deputado Coronel Nishikawa, do PSL. Eu sempre digo, eu não sou político, eu estou político nesse momento. Então é uma situação nova para nós. Já estou 20 anos na reserva, aposentado, e 70 anos de idade. Ou seja, não sou mais aquele moleque que vai saltitar, vai correr, mas dentro da moderação nós esperamos cumprir com a nossa tarefa de deputado. O Ministério da Agricultura formalizou nesta terça-feira o registro de mais 31 agrotóxicos. No ano todo já são 169 produtos autorizados. O número de defensivos registrados vem crescendo nos últimos 3 anos, fato que preocupa ambientalistas e profissionais da saúde. Em 2015, foram 139, em 2018, 450. O registro de um agrotóxico é feito pelo Ministério da Agricultura, que analisa se o produto funciona no combate às pragas e doenças no campo, mas só é concedido quando o agrotóxico também é autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo o Ministério da Agricultura, o aumento da velocidade dos registros se deve a ganhos de eficiência possibilitados por medidas desburocratizantes. A regulamentação da profissão de psicanalista foi tema de debate aqui na Assembleia Paulista. Voltamos já. Começa no dia 1º de junho a campanha do Agasalho 2019. No anúncio no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Dória, disse que a iniciativa privada vai participar com doações pela primeira vez. A campanha começa no próximo dia 1º de junho e terá duração de 90 dias. A grande novidade esse ano é a doação pela iniciativa privada de agasalhos e cobertores novos. O governador ainda ressaltou que foi desenvolvida a campanha publicitária com personagens de desenho animado e que a veiculação não terá custo ao Estado. Vale lembrar que o principal objetivo da campanha é coordenar ações de arrecadação de itens de inverno para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar os períodos de frio. Há mais de 50 anos que o Fundo realiza campanhas institucionais voltadas para a arrecadação de agasalhos e cobertores durante o inverno. A diferença é que neste ano nós solicitamos apoio também do setor privado, setor do varejo, setor de comércio, para o fornecimento de peças novas de roupas e peças novas de cobertores. A nossa meta são 50 mil cobertores e pelo menos 250 mil peças novas de roupas, além da cooperação daqueles que, por solidariedade, vão disponibilizar também
cobertores novos ou seminovos e roupas em bom estado para aqueles que mais precisam no estado de São Paulo. A Lei de Incentivo à Cultura está numa nova fase. Criada no início da década de 90, a antiga Lei Rouanet teve, entre as mudanças, corte de verbas pelo governo federal. Grandes espetáculos de música, apresentações teatrais, exposições de arte, mostras e festivais têm sido beneficiados com incentivos da Lei Rouanet. Desde 1991, quando foi criada, pessoas físicas e jurídicas podem financiar a cultura no país usando parte do imposto de renda. Mais de 50 mil projetos culturais captaram recursos proporcionados pela lei, gerando impacto de quase 50 bilhões de reais sobre a economia brasileira. A maior parte dos incentivos da lei acabavam direcionados para Rio de Janeiro e São Paulo, estados considerados os maiores centros culturais do Brasil e destino preferido das grandes produções culturais. O pouco incentivo aplicado em setores menos valorizados da cultura sempre foram motivo de crítica à Lei Rouanet. No final de abril, o governo federal anunciou mudanças na Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, por ter sido criada pelo diplomata Sérgio Paulo Rouanet, que era ministro da Cultura. A instrução normativa publicada pelo Ministério da Cidadania reduziu o teto do valor que os projetos poderão captar via Lei Rouanet, de 60 milhões para 1 milhão de reais. Também foi reduzido o volume máximo de recursos que uma mesma empresa poderá receber para viabilizar projetos. De 60 milhões, passou para 10 milhões de reais. Outra alteração é que todas as produções devem destinar pelo menos 20% dos ingressos para distribuição gratuita, com caráter social, educativo ou de formação artística. Além disso, 10% dos ingressos deverão custar no máximo R$ 50. Construção e manutenção de salas de cinema em cidades com menos de 100 mil habitantes, planos anuais de instituições culturais, projetos sobre patrimônio cultural material e imaterial e museus não foram enquadrados nas restrições. A regulamentação da profissão de psicanalista em debate. Projeto de lei em tramitação na Câmara Federal reuniu profissionais da área na Assembleia Paulista. Esse encontro aconteceu em homenagem aos 163 anos do nascimento de Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise. A reunião teve o apoio da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. A mesa redonda foi formada no auditório Franco Montoro, na Lesp, e reuniu profissionais da área na comemoração pelo Dia do Psicanalista. Uma das convidadas foi a presidente do sindicato da categoria, no estado de São Paulo. Obviamente, o trabalho do psicanalista dentro da clínica, mas poder pensar toda a sociedade e todo o modo de operação da sociedade a partir de uma visão psicanalítica. Então, a gente pode discutir sobre a psicanálise e a psicanálise pode ajudar outras áreas, né, como sociologia, como filosofia, até como política. Então, a gente pode perceber que a psicanálise não está somente dentro do consultório hoje em dia. O Simpesp não tem dados do número de psicanalistas no estado, mas segundo o vice-presidente do sindicato, há mais de 10 anos, o órgão tem buscado alcançar, sobretudo, a população de baixa renda da capital através de projetos sociais. Nosso papel aqui é fortalecer a psicanálise, levando ela para a população menos favorecida. Esse que é o nosso intuito maior, porque a psicanálise ela tem um quê maior de elitização, né? Então, o Simpesp, junto a outras organizações, né, que tem o mesmo padrão, que está ligado à pesquisa, ele está tentando cada vez mais, né, está fazendo esse papel de levar a psicanálise para um âmbito mais social. Araceli, uma das palestrantes da noite e com mais de 30 anos de experiência no mercado, destaca a importância da psicanálise para o autoconhecimento humano. A única finalidade da psicanálise é poder ajudar o ser humano na sua dor emocional, né? E às vezes, muitas vezes também psicossomática. Muitas das nossas doenças físicas têm um cunho emocional. A psicanálise, ela serve principalmente para isso, é exclusivamente clínica. O projeto de lei que cria o Dia do Psicanalista é da deputada Beth Saão, do PT, e foi aprovado aqui na Lesp em 2008. No debate desta segunda-feira, um outro projeto também esteve em discussão. É o projeto que tramita no Senado Federal e busca regulamentar a profissão. Não é uma lei ainda, né? É um projeto de lei e não há nenhuma razão
social. A sociedade não tem um interesse nisso porque as coisas funcionam bem hoje, os psicanalistas funcionam, não há nenhuma demanda social contra a atividade do psicanalista que justificasse uma regulamentação. Além disso, essa ideia é uma regulamentação enviesada, na medida que, se ela passasse, colocaria nas mãos das instituições de ensino a formação de profissionais de um conhecimento que as instituições de ensino não detêm. Portadores de necessidades especiais temem retrocesso nos direitos adquiridos após decisão do governo federal de acabar com conselhos representantes de deficientes. Nós voltamos em 1 minuto. A desigualdade de renda dos brasileiros atingiu o maior patamar já registrado no primeiro trimestre de 2019. Pesquisa do estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o índice que mede a desigualdade vem subindo consecutivamente desde 2015 e atingiu em março o maior patamar desde o começo da série histórica, em 2012. O indicador estudado pela pesquisa é o índice de Gini, que monitora a desigualdade de renda em uma escala de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. O do Brasil ficou em 0,627 em março. A pesquisa também demonstra que as pessoas que ganham menos sofreram mais os efeitos da crise que os que possuem renda maior. Em 7 anos, a renda acumulada dos mais ricos aumentou 8,5%. A dos mais pobres caiu 14%. Pessoas com necessidades especiais lutam por garantia de direitos. Eles temem por retrocesso após decisão do governo federal de acabar com conselhos representantes dos portadores de deficiência. Joca Oliveira é coordenador adjunto da Fraternidade das Pessoas com Deficiência na capital paulista. A instituição dá apoio social e jurídico a quem precisa e leva as demandas desta população ao poder público. Ele veio à Assembleia Legislativa para participar de uma reunião que discute o decreto presidencial que extingue, a partir do dia 28 de junho, colegiados ligados à administração federal, inclusive o CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A justificativa do governo para a medida é corte de gastos, mas os membros dos comitês são voluntários. O poder público fica com os custos de passagens aéreas e alimentação. Nós temos que batalhar, lutar por uma melhora, não por uma exclusão. Né? E está sendo uma coisa muito radical, uma exclusão, como se fosse uma coisa que não serve e tem que ser excluída. Não é bem assim. Sendo que a gente sabe que o intuito mesmo não é esse, de tirar uma coisa que não funciona e está causando gastos desnecessários ao governo, e sim o calar da sociedade, o que infelizmente está acontecendo. Sandra Ramalhoso, da Pastoral da Pessoa com Deficiência, falou do impacto que a medida federal pode causar com o fim de cerca de 1.000 conselhos, comissões e comitês. O impacto que ele vai trazer para nós é o seguinte: por não termos uma representatividade nacional, as nossas questões não vão ser levadas para serem discutidas no âmbito nacional. Né? E nós precisamos regulamentar ainda muitas coisas sobre a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Então, nessa regulamentação, nós precisamos da participação das pessoas com deficiência. Né? Há uma frase que simboliza a nossa luta: nada sobre nós sem nós. Só nós sabemos o que realmente a gente precisa. O deputado Carlos Janazzi do PSOL apoia a reunião e as reivindicações. Essa reunião de hoje ela tem como objetivo central fazer a defesa do CONAD, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, que está sendo ameaçado pelo governo Bolsonaro. O Bolsonaro quer extinguir a participação social e popular, quer extinguir os conselhos e faz todo um esforço, toda uma propaganda ideológica para destruir a participação social e popular. E o Conselho representa, esse Conselho CONAD representa a luta das pessoas com deficiência no Brasil, que são abandonadas pelo poder público. Nós não temos políticas efetivas, políticas públicas
de defesa dessas pessoas. Por isso que elas estão hoje aqui na Assembleia Legislativa trazendo propostas e organizando uma grande resistência contra esse ataque ao CONAD, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Varejistas reivindicam câmaras de conciliação junto a órgãos de defesa do consumidor. O pedido é parte de uma lista de propostas debatida aqui na Assembleia. O setor tenta articular uma frente parlamentar do comércio. O encontro faz parte de um conjunto de iniciativas promovido pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O objetivo é elaborar medidas que contribuam com o setor varejista e aproximar a discussão do poder público. A gente escolheu fazer essa atividade aqui na LESP como um simbolismo dessa integração entre público e privado numa relação construtiva para a solução de problemas e para a melhoria do ambiente de negócio do varejo. Na ocasião, foram apresentadas 22 propostas que visam o desenvolvimento do varejo no estado de São Paulo, entre elas a formação de uma frente parlamentar no Legislativo Paulista. Nós temos 3 básicas, que são a criação da Frente Parlamentar de Desenvolvimento do Varejo, que é uma força que nós teríamos para poder alavancar as mudanças necessárias para o nosso segmento. Nós temos também a criação de comissões de conciliação, de câmaras de conciliação, especialmente no IPEM, no PROCON. E depois nós temos também a questão das obrigações acessórias, que são às vezes mais perigosas e piores do que as obrigações principais, que é o recolhimento do imposto, em que a grande burocracia, a forma complicada como que são feitas, elas às vezes prejudicam mais as pequenas empresas. O deputado Thiago Auric, do PR, que é vice-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, esteve presente no evento e garantiu o apoio ao setor. Eu acho muito importante essa proximidade da CDL com o poder público. Eles, aqui nesse evento, eles estão apresentando algumas demandas e eu quero estar à frente aí, junto, obviamente, com os outros deputados, para a gente defender as causas deles junto ao governo do estado. O Jornal da Assembleia desta terça-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você pode assistir também pela internet através do nosso site, que é o al.sp.gov.br e pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã ao meio-dia. Espero vocês até lá e ótima tarde.